Deus, glórias ao teu nome, Senhor. Tu és vitorioso. Continue de pé, vamos orar. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é vitorioso, Ele é grandioso, Ele é poderoso. E mesmo quando a gente olha para todos esses adjetivos que Ele é, e parece que, por a gente ouvir isso, parece que Ele é um Deus tão distante, né? Mas eu quero dizer para você que esse Deus grandioso, vitorioso, poderoso, majestoso, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar e Ele está se movimentando. E eu acredito, eu creio na palavra do Senhor, que onde o Senhor está, ali há transformação, a cura, a libertação, restauração. Há um novo tempo sobre as nossas vidas. Há um tempo novo preparado para nós. O avivamento está disponível para mim e para você. E eu quero orar pela sua vida nesse momento. Pai, muito obrigado por essa noite. Deus, esse dia o Senhor marcou na sua agenda que nós estaríamos aqui, Senhor. Muito obrigado porque esse dia 30 de maio de 2021, ele é único e ele nunca mais irá voltar. Esse dia é um presente para nós, Senhor. Então que possamos nesse dia, ó Pai, nos posicionar diante de Ti, Senhor. Tomar uma atitude, ó Deus, de experimentar e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós queremos declarar nessa noite que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós queremos, ó Pai. Mas nós queremos nessa noite um pouco mais na Tua direção, um pouco mais, ó Pai. Queremos ter intimidade contigo, Espírito Santo, Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o anseio das nossas almas. O Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário pelas nossas vidas, Senhor. Não há nada mais que possa nos separar. E nessa noite nós estamos aqui com os nossos corações rendidos, prostrados diante de Ti, para que tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas seja realizado, Senhor. Em nome de Jesus que eu te oro, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Boa noite para você que está aqui, boa noite para você que está assistindo essa transmissão. Seja muito bem-vindo. Que Deus continue te abençoando nessa noite. E nessa noite eu quero tratar de um assunto, bater um papo com vocês sobre um assunto muito importante que a gente tem visto cada dia mais no mundo ser tratado de qualquer maneira, ser tratado de qualquer forma. Algo que Deus idealizou, sonhou, planejou, e as pessoas têm vivido aleatoriamente o que Deus planejou com tanto carinho. O tema dessa mensagem de hoje, desse nosso bate-papo é: rasgue o velho roteiro. Rasgue o velho roteiro. E aí, quando o Senhor estava falando no meu coração, ministrando no meu coração sobre esse tema, me veio à mente quando um filme, né? Geralmente a gente fala de roteiro em cinema, em filme, aquilo que foi gravado e foi estabelecido ali para que as pessoas assistam e tal. E a nossa geração é fera nisso, né? Netflix, é Prime Video, é Disney+, tem tudo para que a gente assista. Mas quando Deus estava falando comigo sobre esse tema, quando Ele ministrou o meu coração, eu fiquei pensando de como é que é o padrão que o mundo hoje tem estabelecido para os relacionamentos. Qual é o padrão? E eu fiquei meditando nessa pergunta,
que o Espírito Santo me conduziu a meditar. E falando de relacionamentos, eu estou falando de relacionamentos, namoro, noivado, casamento, esse tipo de relacionamento mesmo, que Deus planejou com tanto carinho. E aí, ao olhar para o mundo, a gente vê que o mundo, ele estabeleceu alguns padrões. E eu quero compartilhar com você. Um padrão que a gente olha, que Deus não nos chamou para viver, é o padrão de quem está solteiro. Para as pessoas é normal, quem está solteiro, aí as pessoas costumam a dizer, né, está na pista para negócio. Está solteiro, então não tem responsabilidade nenhuma, pode fazer o que quiser, pode namorar quantas meninas quiser, quantos garotos quiser, eu estou solteiro e ninguém vai me impedir, eu estou aí. Para o namorado, para os namorados, pode tudo. O que pode para o namoro? Pode tudo, pode fazer tudo. O padrão que o mundo estabelece é esse. Pode tudo, eu preciso me preservar para o meu casamento, para a minha esposa? Não, não precisa. Você, muito pelo contrário, você tem que experimentar para ver se aquela ali é a mulher que você vai se casar. Como é que eu vou saber que... Não, como é que eu vou saber se é a mulher que eu quero mesmo para a minha vida? Eu tenho que experimentar, eu tenho que curtir, eu tenho que... Esse é o padrão que a gente vê por aí. Para os casados divorciar é normal. Normal. Te chateou, te perturbou muito, bota para escanteio. Você está aqui para viver a sua vida. Se o seu marido ou sua esposa começar a te perturbar muito, dá um chute nele, senão ele vai atrapalhar a sua vida. Esse é o padrão. Só que Deus nos chama para viver não esse roteiro que o mundo tem a cada dia estabelecido. Muito pelo contrário, Deus tem nos chamado para viver um novo roteiro com Ele. E esse novo roteiro a gente vai... Como é que funciona esse novo roteiro? Quais são os princípios? Como que o Senhor lida com os relacionamentos? Como que Ele apresenta os relacionamentos para nós? A gente vai bater um papo hoje sobre isso. Lá em Romanos 12:2 diz assim: isso é um convite de Paulo para que a gente não se amolde ao padrão do mundo, mas que a gente tenha uma mente renovada. A palavra diz: não vos conformeis, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí, quando eu li esse versículo, me veio essa chave, porque o padrão de relacionamento que o Senhor tem para nós, a gente não pode pegar um velho roteiro que talvez você já viveu, ou que talvez você nem começou a viver ainda, mas você já está escutando e aprendendo sobre ele. Deus não deseja pegar esse velho roteiro e adicionar cenas. Com Deus não funciona dessa forma. Deus não deseja pegar um roteiro que já está estabelecido pelo mundo e cortar, dar uma editada, Photoshop, Premiere, a galera que é envolvida nesses lances sabe, dessas ferramentas. Deus não deseja isso, muito pelo contrário, Deus deseja que a gente viva um novo roteiro. O roteiro que Deus tem para a gente não dá para adaptar. Não tem adaptação do roteiro que Deus tem para a gente. O pastor Alex disse uma frase que me marcou muito quando ele ministrou isso. Quando ele disse que para ele o que é a vida? E a vida, o pastor Alex compartilhou com a gente que a vida é transitória e cheia de oportunidades para se viver o propósito de Deus e se preparar para viver a eternidade com Ele. Esse é o significado da vida. Que a gente entenda que a vida é transitória, cheia de oportunidades, e aí, nesse ponto é que quais oportunidades você tem agarrado e quais oportunidades você tem deixado passar. Mas que todas as oportunidades que você tem agarrado,
te conduza para viver o seu propósito e se preparar para viver a eternidade com Deus. Lá em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E hoje a gente vai bater um papo sobre isso, relacionamentos, qual o padrão que Deus tem pra gente. E aí eu quero que você pense comigo agora, falando sobre isso, pensando sobre isso. Começa a pensar como é um casamento, talvez, de uma pessoa que se casou por impulso. Se casou porque estava carente, estava com medo de ficar sozinho. Tem essa história aí, né, que o pessoal fala, passou dos 30, o pessoal começa a ficar com medo. Ai meu Deus, vai dar ruim para mim. Aí, viu a oportunidade, como que deve ser, né? Uma outra coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que sobre os filhos de pais divorciados, pessoas que de forma impulsiva iniciaram um relacionamento fora dos padrões do Senhor e aí tomaram a decisão de separar. E aí, como é que ficam os filhos? O fruto do casamento. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? As consequências que um filho tem de viver ou distante do seu pai ou da sua mãe, sendo que o papel de ambos é fundamental para a condução da criança. A Bíblia diz, né? Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Esse é o papel dos pais, esse é um dos papéis. E aí, pensando sobre isso, eu vi uma frase do C.S. Lewis que diz assim: se no casamento os dois se tornam uma só carne, o divórcio é como se fosse uma amputação. Eu falei, uau, caraca. Se o casamento, os dois são uma só carne, quando se divorcia é como se fosse uma amputação, você fica sem uma parte de você. As consequências de um divórcio, e agora parece que é moda, agora virou comércio. Divorciou, tem agora a festa do divórcio. E aí eu fui pesquisar um pouquinho. No Brasil, no ano da pandemia, ano passado, né, que começou, o índice de divórcio aumentou em 54%. Por quê? Porque os casais se viram dentro de casa, tendo que conviver, e aí, fora dos padrões que Deus estabeleceu para um casamento, e aí começou a fazer o que eu falei para vocês, né? Tá me perturbando, não tem propósito, não tinha missão naquele casamento aí, não, vai para você para o seu lado e eu vou para o meu. E olha só, cara, quando eu pensei nisso, eu falei, nossa, a gente tem que reverter esse quadro. Essa geração precisa reverter esse quadro. A nossa geração precisa reverter esse quadro. O Senhor tem nos chamado para um avivamento a partir das nossas casas. O Senhor tem nos conduzido para viver um avivamento agora, na juventude, na adolescência. Sei quantos anos você tem, 12, 13, não sei, mas é agora o avivamento que Deus quer fazer. Então, tenham cuidado. Paulo começa o versículo dizendo assim, né? Tenham cuidado, porque hoje você pode escolher com quem você vai se casar. Você pode. Hoje você pode escolher com quem você vai namorar. E hoje, se for necessário, você pode escolher terminar o namoro que está fora dos padrões de Deus. Você tem essa oportunidade. Aí você pode estar se perguntando, Patrick, eu não estou muito preocupado com isso ainda não estou vivendo essa fase ainda, eu não estou muito preocupado com esse assunto, porque eu não estou vivendo, eu nunca me relacionei, não sou casado, não estou noivo, não estou namorando, estou solteiro, então eu acho que essa parada não é para mim não. Mas
essa palavra tem a ver com você sim, sabe por quê? Porque Deus se preocupa com os relacionamentos. E aí você pode estar se perguntando, cara, por que tem 3 semanas já a gente está falando sobre revolução moral? A gente começou falando sobre pureza, semana passada a gente falou quem nós somos para Deus. Por que a gente está falando sobre isso? E agora a gente vai falar sobre namoro, casamento, noivado. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus deseja fazer esse avivamento a partir de hoje, a partir da sua vida. Não é porque a galera curte que a gente vai falar, né? A gente não vai falar desse assunto porque dá muito like, porque a galera gosta e tal, não, mas porque Deus tem um propósito para os nossos relacionamentos. O pastor Marcos Madaleno disse uma frase que me impactou, que diz assim: porque quando Deus está unindo pessoas, Ele está unindo destinos. Quando Deus está unindo pessoas, Ele está unindo destinos. Uma outra frase que eu ouvi foi do Jason Valentin, que diz assim: seu destino será um grande fator em determinar com que tipo de pessoa você ficará. O seu destino será um grande fator em determinar com que tipo de pessoa você ficará. E a pergunta é: qual é o seu destino? Para onde você está indo? Para onde você quer ir? Deus tem nos chamado para viver o destino que Ele, antes da fundação do mundo, já preparou para nós, porque a Bíblia diz que antes da fundação Ele já tinha nos escolhido nele. Então, que o seu destino seja o Senhor, que a pessoa que você escolha se relacionar, o destino dela seja o mesmo que o seu, porque talvez o seu destino seja o Senhor e da pessoa que você está de olho não é. E aí? Vai dar ruim. Chega uma hora que alguém vai ter que ceder. Quem será? Vou dar um exemplo. Aí você vira para mim e fala assim: Patrick, eu quero ser um missionário na floresta do Congo. Eu tenho isso dentro de mim, então eu quero ser um missionário, Deus tem me chamado para isso. Aí a pessoa que você quer se relacionar não gosta nem de pisar na grama. Vai dar ruim. Como é que isso vai funcionar? Não dá. Você quer ser um missionário, quer ir para a floresta e a pessoa não gosta de aventura, não gosta de pisar na grama, não gosta de... Como é que vai funcionar isso? Então, a gente precisa pensar nisso. Encontrar uma pessoa que tem a mesma paixão e o mesmo chamado pode criar grandes parcerias. Você sabia disso? Encontrar pessoas que têm o mesmo chamado e o mesmo propósito que você e a mesma paixão que você, cara, vão criar parcerias incríveis. Mas aí, como é que você tem escolhido? Como é que você tem olhado para a pessoa que você deseja se relacionar? É pela cor dos olhos? Azul, ó. Azul, quero olho azul. Será que é porque ele fala bonitinho, porque ele é simpático? Não, pô, ele é tão simpático. Poxa, olha como é que ele me trata. Pô, ele é tão legal, tão maneiro. Poxa, se eu namorasse com ele, ou se eu namorasse com ela. É por esses padrões que você tem escolhido a pessoa que você deseja se relacionar? Se você deseja viver ou já está vivendo num relacionamento, a primeira atitude que você precisa ter é que quanto mais você se conhecer, mais será capaz de se doar ao outro e ficará seguro e confiante no relacionamento. Quanto mais você se conhecer, mais será capaz de se doar ao outro para que você tenha um relacionamento seguro e confiante. Porque às vezes eu ouço muita gente falar assim: não, vou casar porque o outro vai suprir as minhas necessidades. Cara, esquece isso. Você tem que estar completo em Deus para que você se posicione diante de um relacionamento. Porque se você entrar num relacionamento querendo que a pessoa supra todas as suas necessidades,
E o dia que ela não suprir, você vai fazer o quê? E o dia que ela dá uma rateada, o que você vai fazer? Não serve? Então, Deus sempre priorizou os relacionamentos, desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus sempre priorizou. Se você olhar para a Bíblia e olhar as histórias dos movimentos que Deus fez, Deus sempre priorizou. Lá no início, Deus usou Adão e Eva. Vão, vocês dois agora, ó, multipliquem-se, enchem a terra, sejam fecundos, vai. Relacionamento. E aí depois, quando Deus quis restaurar a raça humana e tal, depois do dilúvio, quem Deus usou? Noé e sua família. Não foi só Noé. Na arca não estava só Noé e os bichinhos, estava Noé e sua família. Foi um outro momento. Quer ver um outro momento? Quando Deus fez a promessa de que faria de Abraão uma grande nação, de um grande povo, escolheu o povo, Abraão e Sara. Deus escolheu a vida daquele casal para fazer com que eles se multiplicassem, tivesse um povo, nosso povo, o povo de Deus. E olha que lindo, até o plano de salvação, Deus escolheu um casal, José e Maria. Jesus podia surgir do nada, né? Puf. Mas Deus escolheu usar os relacionamentos, um relacionamento entre um homem e uma mulher, para que o plano de salvação fosse executado. E é por isso que nós estamos aqui. E o que eu quero conduzir a gente hoje? Que a partir de hoje a gente amplie a nossa visão sobre esse assunto, sobre o relacionamento. A gente tem que passar a entender que relacionamento não é só química, né? O pessoal, não, pô, bateu a química, ó. Olhei, o olho bateu aqui, bateu lá, conectou. Não é sobre isso. Não é sobre, eu estou carente, preciso de alguém aqui do meu... Não é sobre isso também. Não é sobre ganhar presente no dia dos namorados. O dia dos namorados está chegando aí e o pessoal está desesperado. Ai meu Deus, não vou ganhar presente. Não tenho ninguém, não tenho um namorado. É a galera desesperada aí. E tem gente que namora só nesse período, passa o período e acaba. Cara, olha os valores. Tem gente que namora só para maratonar no Netflix. Se relaciona. E Deus tem algo muito maior para a gente. Essas coisas não chegam nem aos pés do que Deus tem para nós. E olha só essa frase, cara. Essa frase aqui é poderosa. Se a gente entender isso, a gente vai viver os melhores relacionamentos em Deus. C.S. Lewis diz assim, ó: o coração de uma mulher deve ser tão próximo de Deus que um homem precisa persegui-lo para encontrá-la. Eita! O coração de uma mulher deve estar tão próximo de Deus que o homem que quiser conquistar essa mulher, ele tem que persegui-la para encontrá-la. O que isso quer dizer? Para que ele ache o coração dessa mulher, primeiro ele vai precisar achar o coração do Pai, de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Não viva nada diferente disso. Olha o padrão que Deus estabeleceu para você. O pastor Alex disse uma frase uma vez que me marcou, que diz assim: não se nivele por baixo, mas viva todos os propósitos de Deus para a sua vida. Não se nivele. Deus está aqui, ó. Os planos de Deus para você estão aqui. E aí quando você decide viver um relacionamento fora dos padrões de Deus, você está se nivelando aqui por baixo, por uma carência, por um presente. Não é isso. Não é sobre isso. Não se entregue a ninguém antes que você tenha a certeza que ele já se entregou totalmente para Jesus. Cara, se a pessoa que você deseja e que sonha se relacionar antes, ele ainda não tem o coração totalmente doado para Jesus, você acha que vale a pena? Viver, desfrutar
de um relacionamento. E assim, sempre tem um dilema, né? Tá bom, Patrick, você falou isso tudo, beleza, mas aí, como é que eu acho a pessoa certa? Como é que eu acho? Tem esse negócio de pessoa certa e tal. E aí, cara, é muito engraçado. Eu lembro que quando eu e Gisele, a gente, antes de namorar, antes não, quando a gente já estava assim, perto de namorar, todo mundo que olhava pra gente falava assim, não vai dar certo, não vai dar. O Patrick é paradão, quietão, tal, não fala. A minha opinião era tipo assim, não, Joab falou, aí eu falava assim, não, a minha opinião é igual do Joab. Eu era assim. E a Gisele, extrovertida, vocês conhecem a gargalhada dela, daqui a pouco ela solta um. Sempre foi assim, sempre. Aí o pessoal olhava para ele e falava assim, não tem como, Patrick e Gisele namorando, não tem como. Não existe possibilidade disso acontecer. Só que eu e Gisele, a gente sempre teve algo muito certo, de que a gente queria caminhar para o mesmo destino e o mesmo propósito. Não eram as nossas diferenças, as nossas características, as nossas personalidades que iam ditar se a gente ia viver um relacionamento, muito pelo contrário. O que desde o início ditou o nosso relacionamento foi o nosso destino e o nosso propósito que a gente tinha em comum. Sempre foi assim. E porque, cara, assim, a Gisele foi minha primeira e única namorada. E eu me orgulho muito disso, porque assim, a galera ficava assim me zoando, né? Quando eu era mais novinho. Pô, Patrick, então todo mundo namorando, tu tá sozinho. Eu falei, cara, eu tô tranquilo. Eu tô tranquilão, vai lá, pô. E aí se arrebentava toda e voltava. E eu tranquilo aqui. Ia outro, ia lá, se arrebentava e voltava. E eu tranquilo, porque eu estava, na verdade a gente ficou um tempão, cara. Até a gente namorar foi um tempo que a gente passou naquela lance de uma conquista, né? Vendo se era aquilo mesmo. Pô, Gisele é a menina de Deus, cara. Pô, Gisele olhava para mim, pô, Patrick é um menino de Deus, cara. E aí, assim começou. Então, por causa do coração da Gisele estar voltado para Jesus, cara, aquilo ali que me conquistou. Foi isso que me conquistou. E a gente está aí. 13 anos juntos, 5 anos vamos fazer de casados, uma filhinha linda. Por quê? Porque a gente decidiu viver o nosso relacionamento baseado no nosso destino e no nosso propósito em Deus. Que seja assim para você também. E agora, se você já casou e você está meio assim, então agora faz dar certo. Faça dar certo. Porque o velho roteiro diz que se começou e tem algumas arestas para ajustar, melhor, não vale a pena investir, melhor separar, melhor, não, faz dar certo, busca o Senhor, se entrega a sua vida, a vida da sua esposa, no controle de Deus, seja intencional. Segundo, se você está solteiro, resolva antes de se casar ou termine. Termina logo. Se está dando ruim, pô, será que a gente está alinhado no propósito, no chamado, no destino? Será que vale a pena continuar investindo ou não? Você ainda tem essa escolha. E aí, cara, assim, é muito engraçado, porque geralmente as pessoas acham que depois que casar, tudo vai se resolver. Ah, não, tenho meus problemas, eu tenho o meu pecado, eu tenho as minhas questões de caráter, mas depois que eu casar, tudo vai se solucionar. Tenho uma notícia para você: não vai. Não vai. Se demora, piora. Eu lembro uma vez, às vezes acontecia, né? A gente estava lá na casa da Gisele e tinha aquele atrito lá, familiar e tal. A Gisele olhava para mim e falava assim: eu não vejo a hora de eu sair dessa casa, eu quero ir embora, eu quero casar. Eu falei: opa, como assim? E no dia que a gente estiver entre a gente, como é que vai ser? A gente precisar ajustar. Entender? A gente precisa entender que o casamento, ele não é uma fuga,
Ah, eu vou sair de casa, eu vou casar para sair de casa, eu vou casar para viver meu sonho. Casamento não é uma fuga, casamento é um propósito de Deus. Casamento é um lugar para que você e sua esposa viva os planos de Deus. Então assim, o diálogo, cara, e Gisele, a gente tem muito isso. A gente conversa muito. Se deu alguma coisinha, a Gisele então é mais que eu, não dá nem, ela não deixa nem eu dormir antes da gente resolver. Não, vai resolver, depois dorme. Vai ficar assim não, vamos conversar, depois dorme. É 3 horas da manhã, vamos ficar depois. Então, isso é viver, entender e viver um casamento, segundo o propósito de Deus. Relacionamento é menos sobre encontrar a pessoa certa, é mais sobre se tornar uma pessoa certa. Tem muito disso, né? Eu lembro uma vez, uma amiga minha, a gente estava conversando, ela estava solteira, ela falou assim: não, o homem ideal para mim é, não sei o que lá, 1,80 m, fui falando assim mesmo, 1,80 m, moreno, forte, músico, tecladista. Você que foi falando um montão de paradas. Eu falei assim, aí no final, depois dela falar tudo, eu falei assim: beleza, mas quando esse cara aparecer, é ele que não vai te querer, cara. Porque você está se tornando uma pessoa certa, para quando essa pessoa aparecer, ela escolher você. Às vezes a gente idealiza uma pessoa, não quero assim, o meu príncipe encantado. A Disney então é fera nisso, o príncipe, o cara que vai vir de cavalo e tal. Mas e aí? O príncipe, ele sempre vem atrás da princesa. A princesa sempre vem atrás do príncipe. A gente tem vivido uma vida de príncipe e princesa, para que quando essa pessoa chega, a gente esteja preparado para esse relacionamento. Então, relacionamento é menos sobre encontrar a pessoa certa, e sim ser a pessoa certa para viver um relacionamento. A maior certeza do seu relacionamento não se encontra no outro, mas sim em Jesus. Jesus precisa ser a base dos nossos relacionamentos. Você que já namora, você que é casado, e você que nem namora ainda, então pega essa dica. Se Jesus não tiver, mete o pé. Anota essa aí. Se Jesus não tiver, mete o pé. Vai dar ruim. Então, John Stott diz assim, ó: somente em Deus podemos dar significado à vida, porque só Ele pode suprir o que nos falta. Tem muita gente que casa porque sente um vazio e acha que o casamento, que acha que o namoro vai suprir aquele vazio que existe dentro de você. Não vai. Não vai, porque todos nós, dentro de nós, temos um vazio, e o vazio tem o formato exato de Deus. Não adianta tu pegar os seus sonhos, não adianta você pegar um relacionamento, não adianta você pegar o dinheiro, não adianta, não vai encaixar, porque é incompatível. Você pode ter tudo, mas se Jesus não tiver, vai ficar esse vazio sempre. A Bíblia diz, né, do que vale ganhar o mundo inteiro e não ter Jesus, não se relacionar, não viver tudo aquilo que Ele tem pra gente. Então, eu quero dar algumas dicas aqui para que você viva esse novo roteiro. E para viver esse novo roteiro em Jesus, você precisa se tornar a pessoa certa. E o primeiro passo para você se tornar a pessoa certa é: comece tudo por Jesus. Comece tudo por Jesus. Efésios 5, 1 e 2 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O convite para nós é que nós sejamos imitadores de Jesus. E imitar Jesus quer dizer ser semelhante a Ele. Não é só se tentar ser parecido com Ele, não é sobre tentar ser parecido, não, é ser semelhante a Jesus. Porque nós fomos chamados, eu e você, para sermos santos. A palavra do Senhor diz isso. Então, não adianta a gente tentar parecer santo, sabe? Tentar parecer.
Às vezes caramba, aquele cara ele é santo, pô, ele prega, ele canta, ele intercede, não tem a ver com isso, não tem a ver com o fazer, mas tem a ver com o ser. O chamado é ser santo. Então, para que você seja a pessoa certa, você comece por esse passo, porque a gente precisa antes se ligar à nossa identidade para sermos santos, separados pelo Pai. Depois a gente começa a fazer. Busque primeiro ser, para depois fazer. Essa é a dica. Quando você começa tudo em Jesus, está preparado para viver um relacionamento incrível. Quando você começa por Jesus, você começa a se preparar, está preparado para viver um relacionamento incrível. E aí, enquanto eu estava sendo ministrado por essa palavra aqui, Deus ministrou no meu coração, vai para os casais. Cara, você é responsável pelo ambiente que você cria na sua casa, que a gente cria na nossa casa. Nós somos responsáveis. Quem é que está lá no dia a dia na sua casa? Que tipo de conversa você tem? Que tipo de música que você ouve? Quais são as vozes que têm te direcionado? Que seja Jesus, que as suas decisões sejam tomadas com Jesus, que nas suas conversas Jesus esteja, para que a sua casa, o seu lar, viva tudo que Deus tem. Colossenses 2, 6 e 7 diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, quer se tornar a pessoa certa? Comece por Jesus. Comece por Jesus. Sabe por quê? Olha só, a qualidade de um relacionamento é proporcional às pessoas envolvidas nele. E a qualidade de uma pessoa é proporcional ao seu amor por Jesus. Uau! A qualidade de um relacionamento é proporcional às duas pessoas que estão no relacionamento. E a qualidade de uma pessoa é proporcional ao seu amor por Jesus. Como é que está o seu amor por Jesus? Você está entregue? A sua vida está totalmente entregue ao Senhor? Qual área da sua vida você ainda precisa soltar o controle e deixar que Deus governe? Porque a qualidade da sua vida é definida por aí. Então, vai com Jesus, vá com força para Jesus e comece bem essa caminhada. Segundo, para que você se torne a pessoa certa, trate seriamente o pecado. Em Efésios 5:3 diz assim: entre vocês não deve haver nem menção de imoralidade sexual, nem qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. E assim, não é que no namoro não deve ter uns amassos de vez em quando, não é que no namoro não deve ter uma mão aqui, uma mão ali, não é que no namoro tem que rolar aquelas mordidinhas e tal, não, a verdade é que no namoro não deve nem haver menção disso, não deve nem passar na cabeça isso, porque o namoro é um período de processo, que você caminha ali de preparação para o noivado e para o casamento. Então não deve haver nem menção. A palavra é bem clara quando diz aqui: entre vocês não deve haver nem menção de imoralidade. Em Deuteronômio 28:7 diz assim, ó: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. E aqui que Deus falou no meu coração depois que eu li esse texto é que o nível de consagração vai ser proporcional ao seu nível de conquista. O nível que você se separa para o Senhor, que você se consagra para o Senhor, vai ser proporcional ao nível
que você vai conquistar. Então, que a partir de hoje, você que está namorando, cara, seu namoro não seja um namoro enrolado, sabe? Sujo, cheio de imoralidade, cheio de vivendo fora daquilo que Deus tem para você. Cara, hoje que o seu casamento não seja um casamento que tenha lascívia, pornografia estabeleça no seu casamento, não. Hoje é um tempo da gente se arrepender e se voltar para o Senhor. Falar para o Senhor: Senhor, esse aqui é o meu pecado, e eu estou diante de Ti e eu quero me arrepender. Estou aqui confessando para o Senhor, não quero mais viver isso aqui que tem me impedido de viver a plenitude que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais carregar o meu pecado de estimação aqui debaixo do braço e ficar andando com ele, não. É tempo de se arrepender e viver tudo que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o único objetivo do diabo é matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que a gente tenha uma vida e vida em abundância. Santidade é mais do que não pecar, é produzir a natureza de Deus. Que o desejo do nosso coração seja esse. Então como é que eu faço isso, Patrick? Corre para um discipulado. Você tem discipulador? Corre. Vida na vida. Aprenda com as experiências do seu irmão mais maduro, que ele já viveu. Às vezes você está tropeçando numa pedra que o seu discipulador já superou e ele vai te conduzir. Não, por aqui não, filho. Vem por aqui, porque se for por aqui vai dar ruim. Participe do Celebrando. Esse ano já está encaminhado, mas 2022 você vai ser o primeiro que vai botar o nome lá. Celebrando a Restauração 2022, eu sou o primeiro. Para que você rompa com tudo isso. Viva na célula, comunhão, aprendendo, crescendo. Você já participa de uma célula? Não participa. Então corre atrás de alguém aqui, de algum líder, e fala: eu não participo de uma célula ainda. A gente vai te encaminhar. Tem células preparadas para receber você, para que você desfrute e viva tudo aquilo que Deus tem para você. Então trate o pecado seriamente, não brinque com o pecado, se posicione. Ontem a gente foi ministrado uma palavra de se posicione para a guerra. Nós estamos em guerra contra o pecado. Se posicione, não abra mão. E quem está em guerra não dorme, não cochila, está sempre atento. Se eu vou para cá, aquilo que eu estou tratando está ficando muito perto, não fica achando que não, eu sou forte, eu sou o cara, eu vou ficar aqui, eu vou conseguir. Mete o pé, senão vai dar ruim. Faz igual José, da mulher de Potifar veio querendo agarrar ele ó, correu, a melhor atitude que ele podia ter tomado. Então trate seriamente o pecado. Terceiro, resolva seu passado, para que você se torne a pessoa certa. Efésios 5, 8 e 9 diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O pastor Alex diz uma frase que quem não resolve, carrega. Se você não resolver as questões que você tem no passado, você vai carregar. E aí, o convite do Senhor para que a gente deixe para trás. Outrora, em outro tempo, vocês eram trevas, mas agora o convite é para que vocês sejam luz, para que a gente olhe para o nosso presente, o nosso futuro, com a expectativa de que a gente vai desfrutar totalmente com Jesus. Então, se você ainda não está namorando, está solteiro, resolva o seu passado, resolve as suas questões, o seu pecado. Você já está namorando? Você já contou para o seu namorado as questões que você tem lutado? Você que está namorando e você que já casou. Porque ele merece saber, para ele não ser pego de surpresa, nem você.
É importante que a gente conte, a gente seja sincero, a gente fale aquilo que a gente já viveu. Eu estudei certa vez com um amigo meu na faculdade, e aí ele falou, cara, antes de namorar, a vida da minha esposa era tudo flores. Depois que a gente casou, eu descobri um montão de coisa que ela vivia, que ela fazia, eu não sabia de nada, ela nunca tinha me contado nada. Agora o meu casamento está horrível. Porque se eu soubesse antes, a gente podia conversar, a gente podia resolver, a gente podia tomar as decisões juntos, mas não, ela preferiu esconder, e aí depois do casamento ela falou tudo. Então resolva o passado, não guarde nada, porque a pessoa que você sonha, ou que você está hoje namorando, ou que você já casou, ela é uma parceira sua. Quem já é casado, você é uma só carne. Quem está namorando, vocês são parceiros em condução para esse momento. Então resolva o seu passado. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ande na verdade sempre, com você mesmo e com a pessoa que você está se relacionando. Sabe por quê? Quando você se arrepende, quando você resolve o seu passado, isso traz autoridade, mostra arrependimento, para que você viva uma nova vida em Jesus. Viva um relacionamento de verdade. Fingir que não existe problema e não resolver, não vai adiantar. Mas Jesus, ele pode resolver todos os problemas. Quarto, encontre quem quer se tornar a pessoa certa, encontra a sua missão. Encontra a sua missão. Em Efésios 5, 15 ao 17 diz assim: tenham cuidado da maneira que vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O que você tem aí na sua mão? O que Deus te deu? O que é aquilo que o Espírito Santo fala que o teu coração bate? Qual é a missão que Deus te deu? Quais são os sonhos? Qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? Quais são os propósitos que Deus já revelou para você, para que você viva? Isso vai fazer total diferença para que você se torne a pessoa certa. O pastor Alex diz uma frase que é assim: somente em Deus encontramos a razão das nossas vidas. Somente nele. Então volte-se para o Senhor e encontre a sua missão de vida. Até porque a gente tem sido ministrado essas semanas que nós não somos um acidente. Você foi feito de forma exclusiva pelo Senhor. Deus sonhou com você em cada detalhe, cara. E Ele te deu uma missão, Ele te deu um propósito. Descubra no Senhor, mas só nele você vai encontrar. Você pode tentar encontrar em vários outros lugares, mas você não vai encontrar, porque a gente precisa se voltar para o autor da vida para encontrar o nosso propósito. Foi Ele que nos criou, Ele que nos planejou, Ele que nos desejou. Então, encontre a sua missão. Quinto, melhore seu currículo continuamente. É o versículo Efésios 5, 18 e 19, diz assim, ó: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas se deixem encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Olha o que esse versículo está dizendo aqui. Não se embriaguem com vinho. O que tem conduzido a sua vida hoje? São seus desejos? Viver por um prazer? Viver um relacionamento fora dos padrões do Senhor? Sonhar com um relacionamento fora dos padrões? O que tem conduzido? E aí o versículo continua e fala assim: mas se deixe encher pelo Espírito Santo.
Deixe que o Espírito Santo conduza a sua vida. Deixe que o Espírito Santo guie os seus passos. Deixe que o Espírito Santo te mostre o caminho e os passos para que você possa viver um relacionamento saudável. Deixe que o Espírito Santo, junto com você, ele vai te guiando pelo caminho. Porque só assim a gente vai encontrar o nosso propósito e a gente vai viver tudo aquilo que Deus tem para a gente. Qual voz tem nos guiado? Qual é a voz que tem te guiado? Porque muitas vozes vão tentar tomar sua atenção. Vai ser internet, vai ser o Instagram, vai ser um influencer, vai ser os jornais. Muitas vozes vai tentar tomar a sua atenção. Mas que a única voz, a voz que você viva e escute, por mais que nós estejamos em meio a uma multidão de vozes, que a única voz que você ouça seja de Jesus. Então, avance, cresça, não pare, não fica andando sem rumo não, cara. Avance, melhore o seu currículo. Você quer ser uma pessoa, quer ser a pessoa certa, quer ter uma pessoa bacana do seu lado, mas pô, tu nem lê a Bíblia, não estuda, não começou já a pensar na sua carreira. O que você quer ser? Você já começou a pensar? Porque talvez para a galera aí, e se a gente ficar nesse meio de, pô, não, só fico no Netflix, Instagram, TikTok, os meus dias são baseados nisso. Sabe o que você vai atrair? Pessoas desse nível. E tem muita gente que quer viver um relacionamento, quer ter uma pessoa bacana do lado, mas o cara não avança, o cara não rompe, o cara não estuda, o cara não... O que você faz? Sou fiscal da natureza. O cara é fiscal da natureza e quer casar com o engenheiro florestal. A engenheiro florestal, não tem como. O cara vai olhar para tu e falar assim, não dá, filho, não dá. Eu tô com a cabeça lá na frente, tu tá aqui. Pô, eu posso tirar 10, mas pô, tirar 5 na escola tá bom. Então, você vai se relacionar com pessoas que tiram 5, vivem na média. É assim. Busque sempre se aperfeiçoar, crescer, avançar, para que você atraia as pessoas desse nível, no nível que você está. Comece pelo que você tem agora. O que você está fazendo? Estudando? Então seja o melhor na sua sala. Seja o melhor estudante. Busque sempre isso. O que Deus tem te dado? Um dom? Faça ele com zelo e com amor. Você já tem uma carreira, você já trabalha, seja o melhor funcionário, faça de tudo. Você tem uma empresa, faça a gerência da melhor forma possível. Aquilo que Deus tem te dado hoje, faça hoje. Porque às vezes você está falando assim, pô, Patrick, você está falando aí, pô, eu estou no 6º ano, 5º, estou no 7º, sei lá, ensino médio. Então, começa com o que você tem hoje. Que aí conforme você vai evoluindo junto, você vai crescendo junto. Então, busque isso, melhore continuamente, não pare nunca. 6, entrego o meu futuro desconhecido a um Deus desconhecido. Quem quer se tornar a pessoa certa, entrega o seu futuro desconhecido a um Deus conhecido. Olha só, Efésios 5, 20 ao 21 diz assim: dando graças constantes a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Cara, quando há gratidão na sua vida, quando você é grato, mostra que você confia num Deus que governa a sua vida, governa sobre todas as coisas. Conheça a Deus o suficiente para saber que Ele cuida do seu futuro. Às vezes a gente tem medo do futuro porque a gente não conhece a Deus. Aí a gente fica com medo. Pô, como é que vai ser daqui a 5 anos? Como é que vai ser daqui a 10 anos? Como é que vai ser daqui a 15 anos?
E a gente fica com medo, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente fica... Mas por quê? Porque às vezes você não conhece o Deus que você serve, você diz que serve. Conheça a Deus o suficiente para saber que Ele cuida do seu futuro. Você não sabe o que te aguarda no futuro, mas conhece quem está aguardando o seu futuro. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Amanhã você não sabe como é que vai ser seu dia, mas que a cada dia você entrega a sua vida de tal maneira ao Senhor, que você confie que Ele está aguardando o seu futuro. É Ele que guarda os seus passos, é Ele que está guardando a sua vida. Então que você viva dessa forma. 7º e último, vivo na paz de um filho de Deus. Deus é o nosso Pai. Cara, em Deus nós encontramos a paternidade que a gente precisa. Talvez as experiências que você tem com o seu pai terreno não sejam muito legais. Talvez você esteja falando assim: Patrick, eu não consigo enxergar Deus como um pai porque a referência que eu tenho é muito ruim. Mas o convite para nós hoje é que a gente olhe para Deus como um pai perfeito, um pai que se preocupa, um pai que se entrega, um pai que zela por nós. Porque a pergunta que fica para a gente é: quão distante nós estamos do Pai? Qual é a distância que nós estamos? E aí eu lembrei e isso não tem a ver com geografia, com distância. Aí eu lembrei da parábola do filho pródigo, que o filho foi lá: pai, eu quero tudo que é meu, e foi embora. E ele foi. E aí em um certo momento ele caiu em si e falou assim: vou voltar, eu conheço meu pai, eu sei que ele é um bom pai, vou voltar e vou me encontrar com ele, vou falar para ele nem me aceitar mais como filho, posso ser um empregado e tá bom. E aí ele voltou, e aí o pai não deu nem tempo dele falar nada, já correu em direção ali, já abraçou, já deu anel, já deu sandália, já preparou: acende a churrasqueira aí que a gente vai fazer um churrasco, hoje é dia de festa porque o meu filho voltou. Mas em contrapartida, o filho que estava dentro de casa, o filho que estava ali do lado, ele não vivia como um filho, porque ele ficou bolado: pô pai, estou aqui, pô, o senhor nunca fez um churrasco para mim, picanha, contra filé, pô, nunca fez. Aí meu irmão fez aí besteira, aí volta, se eu faço churrasco. Aí o pai olha e fala assim: meu filho, mas você não entendeu, você é meu filho, tudo que eu tenho é seu. Por que você não abriu a geladeira e fez um churrasco? Isso tem a ver com isso que eu estou falando, a gente entender Deus como pai. Talvez você esteja aqui dentro e você tenha sentido Deus distante de você, mas o convite é que você se relacione a Ele como um pai. Você não está sozinho, Ele está com você. Então, você não precisa, e aí, para que a gente se torne a pessoa certa, né? Você não precisa de um namoro ou de um casamento para ser feliz. Você já é feliz porque você tem um pai. Você é completo nele. E aí você, a partir disso, você vive um relacionamento. Você não tem feridas irreparáveis, porque Jesus, Ele tem poder para curar. Quando um coração se quebranta a Ele, a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Você não precisa mais se sentir que, caramba, esse pecado aqui eu não consigo vencer nunca. Caramba, essa ansiedade, esse abuso que eu sofri, eu não vou conseguir superar nunca. Vai sim, porque não há nada que Jesus não possa reparar, porque Ele já levou sobre si tudo isso. E quando a gente se conecta a Ele e se conecta ao Pai, Ele pode transformar tudo. Você tem poder em Jesus para vencer o pecado. A palavra do Senhor de Deus diz:
Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, é Ele que te fortalece, não é a força do seu braço, não é as manobras, a gente querer resolver do nosso jeito, não, é a gente entender que em Jesus nós podemos ser conduzidos para um novo nível, para que a gente viva os propósitos dele para a gente. Então, fique em paz, pois Deus já guardou o melhor para você. Concentre-se em tornar a pessoa certa. Antes de querer entrar num relacionamento, de querer namorar, galera que já está pensando aí, concentre-se em se tornar a pessoa certa. Será que eu tenho me tornado a pessoa certa? Será que eu tenho buscado a Deus, viver um relacionamento saudável? Você que está namorando, é tempo de voltar se for preciso. Caramba, a gente está assim, mas não dá. Vamos reparar, vamos voltar. Vamos viver baseado no assim diz o Senhor para as nossas vidas. Você que é casado também, é tempo de voltar para aquilo que Deus tem. Porque quando a gente se torna a pessoa certa, a gente está pronto para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu quero orar por você agora. Quero orar pela sua vida. Quando Deus estava ministrando no meu coração, cara, Ele colocou um desejo forte no meu coração de orar pelas pessoas que desejam viver relacionamentos com os padrões do céu, sabe? Não viver baseado no velho roteiro, lembra? O roteiro que o mundo tem estabelecido, de que pode tudo, de que é isso aí, é só curtição, é só casou, deu ruim, desfaz, está tudo certo, não tem problema. Deus colocou um desejo muito forte no meu coração por orar por pessoas que, mesmo ainda não vivendo um relacionamento, mas desejam. Talvez hoje você fala assim, cara, eu nem estava pensando nisso, padre. Para ser sincero, eu nem estava pensando nisso. Mas através dessa palavra você entendeu que para que você viva futuramente, você precisa se tornar a pessoa certa. Eu quero orar por você. E se você entendeu essa palavra, se Deus falou o seu coração, eu quero que você se coloque de pé. A gente vai orar junto nesse momento, para que o seu futuro relacionamento, ou o relacionamento que você está vivendo hoje, seja pautado nos padrões do céu. Quero chamar a galera do Ministério de Adoração. A gente já está terminando, mas eu quero te fazer esse desafio. A partir de hoje eu decido me preparar. Eu quero me preparar para aquilo que Deus tem para mim futuramente. Eu quero me preparar para viver os sonhos que Deus tem para mim. Se coloque de pé, você que deseja viver, você que deseja se preparar. Porque o que Deus tem para nós é muito grande, cara. Não se nivela por baixo, não. Se nivela por aquilo que o Pai declarou para você. Se nivela por aquilo que Deus já preparou para você. E talvez hoje você, antes de a gente orar, a gente vai orar, mas talvez hoje você entendeu que viver uma vida sem Jesus vai te conduzir para viver algo abaixo do que Ele planejou para você. Talvez você nunca ouviu falar de Jesus dessa forma. Talvez você nunca teve um relacionamento íntimo com Jesus e nessa noite você está aqui. Deus marcou esse encontro com você e o Espírito Santo está falando no seu coração agora e você deseja se entregar para Ele. Se você deseja se entregar para Jesus hoje, levante suas mãos, a gente vai orar por você. Levante uma das suas mãos, a gente vai orar pela sua vida, para que você viva um relacionamento íntimo com Jesus, para que você desfrute desse relacionamento com Ele. É o melhor convite que se tem no mundo. Se reconciliar com Jesus, viver tudo aquilo que Jesus tem para você. Alguém que deseja aceitar Jesus nessa noite?
Talvez você já andou pelo caminho, já se relacionou com Jesus, mas por algum motivo você se distanciou. Tomou seu próprio caminho e se distanciou de Jesus. Hoje é dia de voltar. Assim como o filho pródigo, um dia ele caiu em si. Ele falou assim: cara, o que eu estou fazendo? Viver minha vida sem Jesus não faz sentido. Eu vou voltar. Talvez você esteja aqui nessa condição. Se você está assim e deseja voltar para Jesus, levante uma das suas mãos, a gente também vai orar por você. Se Jesus hoje te chama para voltar, ou talvez você já aceitou Jesus, mas ainda não tomou aquele passo de fé de: eu vou declarar publicamente que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. E você pode fazer isso através do batismo. No final do próximo mês a gente vai ter batismo, uma profissão de fé, onde você declara para o mundo que você decidiu morrer para o velho roteiro, para nascer para o novo roteiro que Jesus tem para a sua vida. Que você deseja viver tudo aquilo que o Pai tem para você. Você deseja se batizar? Você deseja dar esse passo de fé? Se você deseja, levante também uma das suas mãos. A gente vai orar por você, a gente vai te conduzir para esse momento tão especial, tão importante, que é o batismo. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar pela sua vida. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deseja nos conduzir para relacionamentos saudáveis, relacionamentos com padrões do céu. E nessa noite nós fomos ministrados sobre essa palavra, sobre o padrão que o Senhor deseja. Pai, que a partir de hoje possamos nos preparar para ser a pessoa certa para o relacionamento que o Senhor irá nos dar, já nos deu. Que a partir de hoje o nosso coração e a nossa mente estejam totalmente conectados no Senhor. Que possamos ser completos em Ti, Senhor. Que nosso relacionamento não seja uma muleta em que a gente apoia para satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades. Não, muito pelo contrário. Que os nossos relacionamentos sejam a perfeição, a junção para que a gente viva todos os propósitos que o Senhor tem para nós. Pai, muito obrigado por cada vida que aqui está, Senhor. São teus filhos, Senhor. E que a partir de hoje possamos nos tornar a pessoa certa, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus, que nós choramos e nós declaramos amém, amém e amém. Deus te abençoe.